Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que a imagem está um pouco escura porque eu estou sem iluminação, mas como eu vou colocar os slides, acredito que todos poderão enxergar melhor quando estiverem os slides. Hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo a respeito de resolução de conflitos que nós estamos estudando de quarta-feira e veremos um pouco a respeito de tolerância, um assunto bem comentado nos nossos dias e que espero que seja de bom proveito para nós compreendermos um pouquinho qual é a visão cristã com relação a essa questão de resolução de conflitos. Então, com essa relação à tolerância, na verdade, né? Então, vamos lá ao nosso estudo. Pré-requisitos para a resolução de conflitos. Então, mais uma vez, ainda estamos naquele versículo onde nós estamos, que é base para nós, para tudo que nós vamos falar. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. E hoje nós vamos ver a parte do suportar-vos uns aos outros em amor. Bom, pré-requisitos para a resolução de conflitos. Bom, tolerância amorosa. Né? Pré-requisitos. A palavra tolerância causa confusão nos cristãos hoje. Né? As nossas vidas hoje, a palavra tolerância, muitas vezes no mundo em que nós vivemos, ela tem sido usada no sentido de tolerar até mesmo as coisas erradas que os outros fazem e que são pecados contra Deus. Então nós devemos tolerar coisas que para nós são questões sagradas. Não se trata de algo relativo ao ser humano, mas se trata de algo relacionado à própria santidade de Deus e ao mundo que Deus criou. Então, por isso, nós devemos estar atentos para compreender a vontade de Deus neste mundo, quando Ele criou, pois nós vivemos para Ele e nos conformamos a Ele, e por isso nós devemos lutar para a santificação. Quando eu falo de lutar para a santificação, isso é muito comum dentro da igreja, você escutar falar de santificação. Mas o que é mais comum dentro da igreja é você escutar falar de santificação dos outros. Então, normalmente você pega um irmão ali falando do outro que fez aquilo outro, que fez aquilo outro. Eu gosto muito de usar, por exemplo, a ilustração dos puritanos, pois eles tinham uma vida extremamente rígida com relação à vontade de Deus e ao coração humano, mas eles tinham métodos de avaliar o próprio coração para sujeitar o próprio coração. Então, não era um método de ficar apontando e sujeitando e pressionando e oprimindo as pessoas para que fossem igual ele era. Era, em primeiro lugar, sujeitar o coração dele. E para com o próximo, era a única coisa que nós devemos é o amor. Então, compreender como eles trabalhavam é importante para nós hoje. Porque, como eu falei, o que nós costumamos ver na igreja é os irmãos questionando a santidade do outro irmão. Mas você não vê crescimento de santificação na vida das pessoas como nós gostaríamos e como nós esperaríamos que fosse. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em olhar para o outro do que olhar para nós mesmos. Então, veja, tolerar, ele é confuso por diversos motivos. Ele envolve uma questão cultural, de que fala que Deus é amor, que nós devemos tolerar todas as pessoas. Envolve uma percepção errada a respeito do pecado com relação ao cristão. Envolve uma percepção correta com relação ao pecado na vida dos outros, com relação, então, o que vai
afetar a forma como você entende tolerância. Então vamos entender que nós, muitas vezes cristãos, com relação ao mundo, nós somos acusados de ser intolerantes. Quando acontece isso? Acontece isso quando nós nos levantamos contra a homossexualidade. Acontece isso quando nós nos levantamos com maior punição para casos de violência muito extrema, como estupro, como uma violência declarada de algo de alguém que não que matou de maneira cruel. Nós somos mais pesados com as leis de corrupção. Nós exigiríamos uma punição mais rigorosa com questões de punição, de corrupção. Nós temos diversas questões, né? Nós não aceitamos namoro antes do casamento. Nós não aceitamos relações sexuais fora do casamento, antes do casamento. Relação sexual somente dentro do casamento. O que faz com que as pessoas olhem para a gente e falem que nós somos fora do tempo, que nós somos antiquados, que nós somos intolerantes, né? Que fica impedindo a pessoa de amar, de fazer o que ela bem entende, do que ela acha que é melhor para a vida dela. Acontece que quando nós fazemos isso, nós estamos olhando a lei de Deus, a vontade de Deus. Essa mesma lei nós aplicamos a nós, pois sabemos que ela é correta. Se não aplicamos em determinado tempo, nós sabemos o peso que nós carregamos por ter feito isso, o peso do pecado, né, o arrependimento, e por isso nós queremos ajudar outras pessoas a não fazer isso. Acontece que, veja, uma coisa é você julgar e outra coisa é você falar a respeito do assunto, instruir a respeito do assunto, né? Então, nós somos acusados de ser intolerantes. Devemos ser, e aí vem a questão, né? Nós devemos ser intolerantes, sim, com relação ao pecado. E nós devemos ser tolerantes com aquilo que a Bíblia não diz ser pecados. Então, somos intolerantes com aquilo que é pecado e somos tolerantes com aquilo que a Bíblia não diz ser pecado. Então, a palavra tolerância, ela significa suportar ou persistir, certo? Quando se trata de pessoas, isso significa que devemos ter paciência em relação aos erros e as fraquezas do outro. Nós devemos compreender as fraquezas. Muitas vezes nós somos prontos para apontar o problema. Só que, irmãos, às vezes o problema é muito maior do que se manifesta. Muito maior. Você pode acusar uma pessoa, por exemplo, de ela ser orgulhosa, sem você conhecer exatamente o que está acontecendo. E às vezes a pessoa não sabe se expressar corretamente. Às vezes a pessoa não sabe se relacionar corretamente, ou pelo menos da maneira esperada pelos outros, e você acaba julgando essa pessoa como sendo orgulhosa. Veja, você entendeu, claro, ao olharmos superficialmente, podemos compreender uma determinada coisa que está lá no fundo do coração da pessoa. O problema é completamente outro. E em vez de você ajudar essa pessoa a melhorar com relação ao problema que está se manifestando, você está afastando aquela pessoa de você. E logo, ela vai se aproximar de quem? Ela vai se aproximar daquelas pessoas que têm mais simpatia, vai se aproximar daquelas pessoas que não ligam para que ela seja do jeito que ela é. Então, você está afastando as pessoas. Então, para quê? A tolerância significa que nós devemos ter paciência em relação aos erros dos outros ou fraquezas, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo e ajudar aquela pessoa a sair daquele problema. No texto, a tolerância, como nós vimos lá em Efésios, não está sozinha, né? Ela vem acompanhada de amor. E o amor é fundamental aqui. A falta de amor nos torna pessoas que julgam os outros. O amor nos torna pessoas que ajudam os outros. Nós vamos enxergar o mesmo problema, mas vamos tratar de maneiras completamente diferentes. Então, tolerância amorosa é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Você imagina lá os 12 apóstolos,
e 11 apóstolos brigando por causa da genialidade de Pedro. Em momento algum, nós vimos Jesus Cristo criticar que Pedro era impulsivo. Em momento algum. Nós vemos, então, Cristo usando a sua forma de ser para estabelecer o princípio sobre o qual a igreja teria que agir, apacentar a igreja. E quando lá no Pentecostes, então, o povo recebeu, os discípulos receberam, então, o Espírito Santo, o que nós vemos é o que os judeus, né, julgando aqueles homens de que eles estavam bêbados. E o que Pedro faz? Pedro se levanta e faz um sermão que se converte em milhares de pessoas. Então, veja, ele corrige, ele instrui, ele exorta, ele apresenta o evangelho. E aí, muitas pessoas que estavam julgando convertem-se dos seus pecados e passam a seguir Pedro. Então, você percebe que tolerância e amor vai exigir de nós a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. E às vezes, dentro de um casamento, a mulher ou o marido está brigando para mudar características de cada um que não deveriam mudar, que fazem parte da vida dela, que não é pecado e que, pelo contrário, podem ser coisas muito positivas para a vida no corpo de Cristo. Só porque eu não sou assim, não significa que o outro tem que ser igual a mim. Não é só porque eu gosto de falar baixo, que eu sou uma pessoa mais quieta, mais pacífica, né? Mais converso num tom mais ameno, que eu tenho que brigar com outro que tem um jeito de falar mais expressivo, mais alto, mais agitado, sendo que isso não é pecado, desde que aquela pessoa não esteja agredindo ninguém. Mas veja, para agredir a pessoa, não é um tom não é uma expressão acalorada, que só não é somente uma expressão acalorada que faz isso. Pessoas também que falam baixo, pessoas que falam mais tranquila, pessoas que sabem controlar suas expressões, elas podem ser mais maldosas na forma de falar, pois a ironia, né, pode soar com um tom bem pior do que uma pessoa que fala, que tem esse jeito de falar assim, mais histérico, vamos dizer assim, mais agitado, né? Então, veja, nós precisamos ter a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. 1 Coríntios 4, 7, no parte A, diz: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? É Deus. É Deus quem faz. Então veja, não é o seu jeito que é certo. Nós temos que aceitar que tem pessoas diferentes e elas são diferentes por um propósito diferente do que o seu propósito. Então devemos entender, devemos pensar, refletir e ver que não é bem assim. As pessoas não têm que ser como eu acho que as coisas têm que ser. A tolerância reconhece e aceita as diferenças como algo bom e o amor tolerante como algo. A tolerância reconhece e aceita o amor, aceita as diferenças como algo bom e o amor tolerante pode facilitar e pode facilitar muito as coisas. Tolerância amorosa é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de não pecaminosas. Isso é muito importante. Então, veja, eu tenho que compreender aquilo que é pecado daquilo que não é pecado. Então, a impulsividade de Pedro, em momento algum, foi considerada pecado. A não ser naquele momento em que ele tentou impedir Jesus Cristo de ir para a cruz, mas o que estava acontecendo lá é que ele estava cogitando das coisas do homem. O problema não era a sua impulsividade. Então, veja, nós precisamos distinguir o que é pecado do que não é pecado. Temos que suportar questões não pecaminosas de outras pessoas. Então, sim, seu marido fala alto, ele gesticula, tudo mais, e você não gosta. Seu marido faz alguma coisa que você olha e que te incomoda, mas não é pecado. Nós temos que suportar. Mas não é pecado. É o jeito da pessoa.
Veja, se você casou com ele, ele sempre foi assim, não passou a ser em determinado momento da vida, né? Então, você sabia com quem você estava casando, com quem você está. Mas isso daí eu estou falando do âmbito de casamento. E quando é dentro de uma empresa? E quando é dentro da igreja? Né? Quantas vezes nós vemos problemas dentro da igreja de pessoas que não falam com outra por questões que não são pecaminosas? E se fossem pecaminosos, isso deve mover você em direção à pessoa e não afastar. Então, é bem interessante observarmos, entender que nós devemos suportar questões que são pecaminosas de outras pessoas. Que direito nós temos de nos ofender por alguma coisa que não ofende a Deus? Parou para pensar nisso? Que direito nós temos? Bom, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Aqui, veja, não é uma questão de pecado. Veja só, quando você fala mal do irmão ou julga seu irmão, coisas que não são pecados, você está falando assim, a lei estava errada, tinha que ter uma lei que te impeça de fazer isso. Aqui também está querendo mostrar para a gente que muitas vezes quando nós estamos apontando o dedo para o outro, que até mesmo que está em pecado, sem tolerância, mas só falando mal do outro, nós estamos nos colocando como juiz. E quem é juiz é um só. E olha só, ocupar o lugar do juiz é se tornar o anti-Deus, né? É se colocar no lugar de, que significa a palavra de anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, aqui no caso seria o anti-Deus, né? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Percebe? Quando nós encontramos o pecado, nós estamos aqui para auxiliar a pessoa a sair do pecado. Nós toleramos em amor e instruímos até o momento em que a pessoa não quer ser instruída. E aí, então, nós nos afastamos dela, nós afastamos ela do corpo de Cristo, nós fazemos alguma coisa que impeça essa pessoa de se aproximar porque ela não quer mudar, ela quer continuar sendo o que ela é. Então, ela não quer ser transformada, ela quer continuar sendo pecadora. Nenhum cristão quer continuar sendo pecador. Se algum irmão vem para mim e fala assim, Arthur, você fez isso, isso e isso. Obrigado. Eu vou prestar atenção para que isso não aconteça mais. Vou orar. Ore comigo, irmão, para que isso não aconteça novamente. Percebe? Então, esta é a questão. Acusar alguém de algo que não é pecado é acusar a Deus. Tolerância amorosa é uma disposição de permitir que outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites das escrituras, sem julgá-las ou desprezá-las. Entendeu? A Bíblia fala o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E você tem liberdade de ser o que você quiser, dentro daquilo que a Bíblia estipulou para você. Entende? Se você não vai, eu gosto de usar a imagem de Adão e Eva. Adão estava lá no jardim e Deus virou para ele e falou assim, de todas as árvores comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal comerás. Então, veja, uma única coisa era proibida, comer do fruto. Todo o resto era permitido. Né? E quando nós nos colocamos como juízes, nós muitas vezes nós estamos pouco importando com o fruto, que não deve ser comido, e se importando com o que não ultrapassa, não vá além daquela árvore, né? Fazendo igual a serpente fez, que inverteu, né? a questão. A serpente, lá em Gênesis, ela fala justamente o contrário do que Deus falou. Quando a serpente vai conversar com Eva, ela diz assim, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente pergunta para Eva. Então, quando nós colocamos limites, onde Deus não colocou o limite, nós estamos fazendo exatamente
aquilo que a serpente fez. Uma pessoa tolerante não faz julgamentos morais de pessoas cujo estilo de vida não são claramente descritos nas escrituras como sendo pecaminosos. Certo? Nós não julgamos aqueles que vivem de uma determinada maneira que as escrituras não dizem ser pecaminosas. Romanos 14, de 1 a 6, diz o seguinte: 2 tipos de cristãos e 2 pecados, né? Romanos 14, de 1 a 6, diz o seguinte para nós. Deixa eu ler aqui, para que a gente possa acompanhar. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Veja, não é a opinião que importa. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. É o Senhor que te põe. Então veja, muitas vezes nós estamos julgando coisas que nós não deveríamos julgar, nós estamos colocando coisas que não são. Então tem 2 tipos de cristãos e 2 pecados a serem evitados. Então existe o cristão, existe o cristão forte e existe o cristão fraco. É aquele irmãozinho lá que é firme na fé, que conhece as escrituras, sabe, que procura viver de acordo com aquilo que ele aprende da palavra de Deus, que se dedica à santificação, que busca a santificação, que busca a presença do Senhor, que é humilde e simples. E existe aquele irmão fraco, aquele irmão que não conhece muito bem as escrituras, aquele irmão que é indeciso nas coisas que fazer, que acha que tem que ficar julgando os outros com o comportamento até mesmo do que não conhece, do descrente. Então veja, o irmão forte, ele não tem zelos que não sejam bíblicos. Ou seja, o irmão forte, ele não fica julgando por questões que não são pecado contra Deus. Ele não se levanta por questões que não são pecado contra Deus. O irmão fraco, ele tem diversas coisas que ele não gosta que faça. Ele faz aquele papel que a serpente fez, né? É aquele lá de falar para ele assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sabe quem faz muito isso? É bem interessante. Os pais. Muitas vezes nós, como os pais, nós queremos colocar limites nas crianças que a Bíblia não coloca. E para isso, para a gente colocar esses limites, nós mentimos. Muitas vezes nós falamos assim, Papai do Céu não gosta, para coisas que não foi o que Deus falou, que Deus nunca falou que não gosta. Nós podamos. Nós fazemos isso para ajustar as crianças numa visão secular, no que o mundo vai aceitá-la. Então, cuidado, você pode estar tendo zelos não bíblicos, né? Consciência treinada biblicamente, o irmão forte tem uma consciência que está ali, ó, buscando a palavra de Deus para fazer de acordo com a palavra de Deus. O irmão fraco tem a consciência não treinada biblicamente. Ele está fazendo tudo de acordo com o que ele quiser. Ele não tem a consciência treinada, ele não busca a palavra de Deus, ele age somente de acordo com o que ele ouviu falar. Alguém falou para ele que não pode fazer isso. Alguém falou para ele que não pode fazer aquilo. O pastor pregou no domingo que não pode fazer isso. Mas ele mesmo não tem convicção das escrituras. Porque ele não está ali estudando para aprender o que a Bíblia diz a respeito dele e das pessoas com quem ele convive. Então ele vai cair em momentos, ele vai fazer mal para o irmãozinho de vez em quando. Por quê? Porque não tem uma consciência treinada. Então, o irmão forte, ele tem um pecado. Tem que tomar cuidado com um pecado. Tem que evitar um determinado pecado. Muitas vezes, aquele que tem um bom conhecimento, que vive de acordo com as escrituras, ele acaba desprezando aqueles que são mais fracos. Isso mostra que falta amor. O irmão fraco, ele julga o irmão mais forte, como querendo colocar nele culpa para poder justificar os seus pecados. Então, esta é uma questão que nós devemos tomar muito cuidado, tanto os fortes quanto os fracos. Tolerância amorosa é a capacidade de distinguir, nos relacionamentos mais estreitos, questões simples e questões complexas. Muitas vezes,
teremos que abrir mão de desejos pessoais para preferir o outro em honra e seguir em paz. Eu vou abrir Lucas 10, 18 e vou ler aqui com os irmãos. Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10, 38 e 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ela estava incomodada porque ela não estava fazendo o mesmo que ela. E o que Jesus Cristo diz? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja que Marta aqui estava julgando Maria, porque Maria não estava fazendo nada. Ou seja, tinha muita coisa para fazer? Devia ter muitas coisas para fazer, senão ela não estaria atarefada com muitas coisas. Mas o que é mais importante? Ouvir o que Cristo tem a dizer ou se atarefar com muitas coisas? Muitas vezes nós nos atarefamos com muitas coisas e julgamos os outros, porque os outros não têm o que fazer, os outros, se tivesse que fazer, não estaria o tempo todo na igreja, se tivesse que fazer, não estaria de manhã na escola dominical e à noite na igreja, porque isso daí é coisa para quem não tem o que fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que ir para o sítio, eu tenho que ir para cuidar da minha casa, eu tenho que fazer não sei o quê. Veja, não estou falando que essas coisas não são importantes. Eu estou falando que o mais importante é estar aos pés de Cristo. Então, podemos organizar as nossas vidas de tal maneira em que o que é mais importante exerça prioridade. Muitas vezes teremos que abrir mão de desejos pessoais para preferir outro em honra e seguir em paz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, preferir o outro em honra, honrar o outro, certo? E seguir em amor. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Irmãos, eu estou falando de questões que não são pecado. Tá entendendo? Questões que não são pecaminosas. Tá? É aquele estilo de vida que cada um de nós temos, que são diferentes uns nos outros e que muitas vezes incomodam uns aos outros, mas não é pecado. Devemos estar atentos. Nos conflitos, devemos ser rápidos em demonstrar tolerância umas para com as outras, colocando o desejo do próximo acima dos nossos. Esse é o segredo. Nós devemos colocar os desejos do próximo acima dos nossos. Vamos aprender a ser muito mais submissos, muito mais pacíficos e vamos ver Deus conduzindo as situações e as coisas ao nosso redor muito mais quando nós passamos a agir dessa maneira. Tolerância amorosa também é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes em outra pessoa e sacrificar seus próprios desejos para o benefício dela. Romanos 15, ele diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Cristo é muito mais forte do que nós. E ele suportou os nossos pecados até a morte em cruz. Percebe? Isso é amor ao próximo. Então, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Não vos torneis causa de tropeço para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Às vezes, ao julgar, ao colocar um peso que não deveria ser colocado, nós estamos tornando causa de tropeço. Nós estamos afastando as pessoas do Senhor em vez de aproximar. Tessalonicenses, Paulo diz:
Exortamos-os também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, veja a questão de pecado. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Mas veja, sejais longânimos para com todos. Tem gente que apaga esses longânimos para com todos e sai admoestando todos os insubmissos sem amor, sem misericórdia, só pancada, porque não sabe amar ao próximo, não sabe ser longânimo, não compreende a longanimidade de Cristo para conosco. Então, muitas vezes, isso é muito difícil, irmãos. Se esse é o caso, coloque o nome da pessoa em sua lista de oração. Ore por ela e por você também, constantemente, para que Deus possa cuidar do seu coração, possa tirar esse mal-estar, essa amargura, para que Ele possa te ensinar a ser mais longânimo, sabe? Te ensinar a suportar mais, te livrar desse egoísmo. 2 Timóteo 3:2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Tolerância amorosa é a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade. É a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade. Todos nós passamos por mudanças no estado espiritual. Todos nós. Então devemos aprender a reagir de maneira amorosa às imaturidades. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que vai transformando as nossas vidas. Nós temos que aprender a instruir, a exortar, a pregar a palavra de Deus com amor, para que o pecador se arrependa, porque o pecado dele não é contra você, o pecado dele é contra Deus, né? Então, tolerância amorosa é a capacidade de reagir a essa imaturidade. Quando observamos imaturidades na fé, nós devemos ajudá-los a crescer ao invés de condená-los. E tolerância amorosa, por último, é a capacidade de demonstrar amor bíblico e a outros crentes, mesmo quando estes estão lutando com o pecado. Este é um atributo de Deus. Ele exerce tolerância conosco. Ele é tolerante com os seus pecados. Você acha que todos os seus pecados já estão resolvidos? Por isso nós devemos também ser tolerantes com os mais fracos. Diretrizes para se desenvolver tolerância. Primeiro, aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos outros. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião como resultado de você dar ouvidos a outra pessoa. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias. Quando você percebe que está julgando ou sendo crítico com alguém, ore por essa pessoa. Estabeleça o alvo. Ter uma consciência programada biblicamente. Não de acordo com a sua concepção. Não de acordo com como você foi ensinado e educado a sua vida inteira. Não de acordo com como o mundo acha que as coisas devem acontecer. Tenha uma consciência programada biblicamente. Lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. É isso aí, irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor que é o vínculo da perfeição. É isso, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Uma ótima semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.